viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o Luiz Felipe, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu provavelmente ia começar a conversar com ele, tentar falar pra ele, não segue nesse caminho, cara, vem na minha, vamos comer um Subway, segue essa não. Eu sou o André Castilho, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu também tacaria minha mochila no olho dele. Eu sou o James Paris, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu ia chegar para ele e falar, eu duvido você me enfrentar na troca franca sem poderes, quero ver. Eu sou Davi Couto, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu provavelmente iria chorar muito. E hoje vamos falar sobre Boku no Hero, My Hero Academy, a nossa academia de heróis, com os heróis que não param de rir ou aqueles que não param de chorar, para fazer um programa Plus Ultra, ou que nem os japoneses, né? Plus Ultra! Não. Verdade. Isso significa obrigado por começar. Aí é arigatou gozaimatsu, né? Não é? É, Aprendi ela isso na tava loja testando. Quer dizer que o cara que me tatuou isso no braço me... Ai, Deus. Não, mas beleza. Mas eu quero já introduzir aqui a gente imaginando, pra você que conhece. A gente vai dar uma pequena introdução daqui a pouco sobre este anime, se você não conhece ele. Mas basicamente fala sobre super-heróis. E neste universo, quando já tá encaminhado um pouco a história, basicamente todo mundo no mundo é herói. E eu trago aqui até uma frase do Síndrome de Os Incríveis. Mas peraí, se todo mundo é herói, quer dizer que ninguém mais é herói? Essa é boa, essa é boa, essa é boa. O que vocês acham, assim? Não, acho que a pergunta, né, mais do que ser herói, é que as pessoas têm superpoderes, né? E aí, o que acontece quando os superpoderes viram algo normal? Como é que seria um mundo em que superpoderes, em que o sobrenatural se torna algo comum? Deixa até de ser sobrenatural pra se tornar, de certa forma, natural. Você falou um ponto aí até que pensei que eu falei realmente herói. E me remeteu até algumas partes do anime, assim, verdade. É o cotidiano, né? A pessoa pode usar o poder pra trabalhar. Vou até puxar, desculpa, gente, tem que puxar outras coisas, mas no Avatar The End of the Aang, quando tem a segunda parte da Korra, que passa uns 50 anos aí, tem pessoas que usam os poderes pra trabalhar realmente, tipo em... esqueci o nome, mas quando você derrete ferro, os dominadores de fogo usam os poderes pra derreter ferro, assim, começa a se tornar cotidiano as habilidades, tá ligado? E um exemplo bem claro disso é a própria Uraraka, que aparece no Boku no Hero, que ela tem o poder de levitar as coisas e ela quer a licença de herói só pra conseguir usar isso na empresa do pai, pra ajudar ele a ter menos gastos com levar equipamentos pesados e ajudar a construir prédios, assim, é bem bizarro. A licença de herói no Boku no Hero é uma coisa que é extremamente importante, porque é exatamente essa a ideia. Se você quer usar os seus superpoderes de forma comercial, pra ter alguma receita, pra ter alguma coisa, ou você vai buscar uma licença de herói, ou você não vai utilizar os seus superpoderes no cotidiano. Mas aí como é que fica? O cara não pode utilizar? Porque eu assisti poucos episódios, né? Aqui vocês que são os especialistas. Se o cara, por exemplo, tenta usar o poder, não sei se isso já apareceu no anime, se ele tenta usar o poder, mas ele não tem a licença pra usar aquele poder, o que acontece com ele? Eles mostram claramente uma discussão, tipo, existe uma linha cinza ali, não é, tipo, usou o poder, acabou, você tá fora da lei. É tipo, você está numa propriedade privada, é sua particular, ou você foi autorizado pelo dono a usar para determinado fim, beleza, é meio relevável. Mas tem uma máxima que aparece quando até os alunos do Boku no Hero tentam enfrentar... eles estão vendo um vilão atacando uma pessoa na rua. Eles precisam agir, usam os poderes e atacam a pessoa. Se alguém se feriu, mesmo que seja o vilão, porque você usou seu poder na rua, você teoricamente tem que ser fichado pela polícia. Você tem que prestar contas e sofrer algum tipo de punição. Você e o seu responsável. A ideia de você ser responsabilizado tem até nessa Ascensão de Júpiter, Destino de Júpiter, alguma coisa de Júpiter. Legado de Júpiter. Legado de Júpiter. Do planeta Júpiter, tem Ascensão de Júpiter. Alguma coisa do planeta Júpiter, mas tem um filme Ascensão de Júpiter também. Não, tem o livro, tem o filme do... esqueci o nome, mas é Júpiter também, que eu achei que tinha a ver. E é tão ruim quanto. Mas e assim, eles comentam assim que é uma responsabilidade meio que Homem-Aranha ali, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você... qualquer ação do seu poder, você é responsável por ele, né? Tanto de, mesmo que seja ferir um vilão, você tem responsabilidade por isso. E uma das coisas que eu acho muito legal no Boku no Hero, quanto essa utilização do poderes, é que eles separam. Tem gente que tem poderes que são ativáveis. Então, sei lá, o cara vai usar o poder da mente, ou vai levitar alguma coisa. Mas tem pessoas que já nascem meio que com essa peculiaridade. Então, tem gente que tem a delegada lá, que é um gato.
Ela nasceu, a diferença dela é que ela é um gato. Então provavelmente pode ser que ela seja muito legal contigo ou extremamente malvada. Os gatos têm essa característica interessante, né, de querer dominar o mundo, como a gente estava falando antes. Você, como um criador de 5 gatos, Davi, o que você tem a dizer sobre os gatos? Se os gatos fossem os super-heróis, você acha que o mundo estaria melhor? Estaria certamente diferente. Melhor eu não posso ter certeza. Assim, o bom e ruim é que as praias nunca estariam cheias. Porque ia ter muito gato lá e as necessidades deles iam ficar lá. Na areia, né? Ia ficar tudo lá e você não ia brincar de caçalinho de areia. A não ser que você fizesse com uns cocôzinhos de pessoa. Bom, agora eu fico imaginando como é que a gente ia viver nesse mundo com superpoderes, em que, por exemplo, eu tô afim, sei lá, tá muito trânsito. Como eu tenho poder de voar, vou sair voando e pronto, né? E você vê uma galera voando junto, né? Como será que a nossa sociedade ia se organizar? Boku no Hero dá uma dica sobre isso. Como é que eles se organizam, né? Como é que eles organizam a sociedade com 80% da população tendo superpoder? Será que tem tipo um controle aéreo de pessoas voando? Você tem que ficar com um fone de ouvido assim que entrar, né? Porque as pessoas podem se bater voando, principalmente se for numa velocidade supersônica, né? Será que ia ter farol, né? Farol no ar. Farol é semáforo, né? Pro resto do Brasil, na verdade, farol é coisa de paulista. Sinal. Sinal aí, o carioca falando. Assim, primeiro que eles não poderiam estar voando simplesmente por estar voando se eles não tivessem a licença de herói. Se eles tivessem a licença de herói, beleza, pode voar à vontade, mas o que me deixou mais indignado antes da gente chegar na parte do que eles mostram, não mostram, como ficaria isso pra gente, eu fiquei pensando só, o Castilho falou que tava trânsito, ele vai sair voando, ele deixou o carro no meio da rua, e talvez isso que tenha causado o trânsito, outras pessoas que saíram voando, então não façam isso em casa. Portanto, se você tiver poder de voar, respeite as leis de trânsito. Estacione aí. E conversa comigo, manda uma mensagem aí como você conseguiu isso. Segredo. Mas no Boku no Hero, como é que funciona pra pegar a licença de herói? Tem autoescola? Como é que é esse negócio? Tem uma ordem dos heróis. Super escola. Tem escolas específicas até que os protagonistas, os personagens principais vão. É uma das escolas que tem esse caminho, tem a ideia de preparar os heróis pra fazer umas provas que são tipo uns... É quase um Enem, mas você pode fazer desde o primeiro ano. Aqui no primeiro ano é difícil você passar, porque você ainda é meio ruim no que você tá tentando fazer, mas... É a mesma coisa que o Enem no ensino médio, você pode fazer uma prova pra tentar tirar a licença. É um concurso público. Isso que eu ia falar, é mais parecido com um concurso público, porque são várias escolas, e aí tem primeiranistas que podem passar no concurso público, mas é muito difícil. E é legal porque, não na primeira, mas em outras temporadas, assim, eles acabam comentando sobre a disputa interescolas pra... Olha, teria aquele estímulo de melhorar a cada pessoa, cada escola melhorar um com o outro. Então ele tem uma ideia muito capitalista, assim, de quanto mais competição, melhor, até em relacionado aos heróis. O que acaba, ele também mostra um pouquinho do quão ruim é isso, assim, com o All Might, né? Que é o herói número 1, e o herói número 2 tem aquele ligeiro olhar ali de, eu que queria ser o número 1. É bizarro isso, porque essa competição no profissional, que o All Might é o primeiro, o Endeavor é o segundo, eles disputando colocações como heróis profissionais, já causa uma alteração nas crianças, eu vou chamar assim, mas nos adolescentes, porque tipo, tem disputa entre escolas? Tem, mas tem disputa entre salas, e até dentro da sala tem a disputa entre eles, alguns que se acham melhores já chegam com 2 pés na cara, não quero amigo, quero posição, quero ser o número 1, não tô nem aí pra vocês, que heróis. Mas existe um controle assim, por exemplo, sei lá, vou comparar com The Boys. The Boys você tem o conglomerado, e o conglomerado ele tá por trás do 7. Aí você tem as outras equipes, mas os 7 são a equipe dominante, né, como se fosse a primeira divisão dos heróis. Que nem no One Punch Man, né, no Saitama, no mundo deles existe a Associação dos Heróis, que é uma associação única, e aí ele tem as divisões. Como é que funciona no Boku no Hero? Também são uma grande associação de heróis, é um negócio mais independente. Vocês falaram do capitalismo, parece ser um negócio um pouco mais liberal. Como é que é nesse mundo do Boku no Hero? Eu acho que é mais relacionado a um grande grupo de super-heróis, mais voltado pro One Punch Man mesmo, que tipo, eles acabam tendo outros trabalhos
que assim, olha, tem um super vilão, a gente precisa unir esses grandes heróis aqui pra ir lá. Tem algumas agências, né? Eles têm algumas agências que apresentam, mas quando precisa, eles acabam se unindo nesse grande conglomerado de heróis aí. Eu sei que pelo seu posicionamento no ranking ou a importância da sua agência na cidade, você ganha mais ou menos dinheiro do estado. Exato. Então, o que acontece? Você tem esses top heróis que tem ranking, geralmente, acho que com exceção talvez do All Might só, todos são donos de uma agência de heróis. Então eles meio que são os chefes e tem aí heróis um pouco de menor função, assim, porque às vezes, se alguém precisa lutar com um vilão, vai ser os melhores. Mas quem é que vai tirar as pessoas do prédio? Quem é que vai apagar o fogo? Quem é que vai fazer? Sei o que são os outros heróis dessa agência de escala menor. Inclusive, a gente tá comentando um pouco desse lado econômico das coisas e tem um jogo de tabuleiro que eu gostei muito de jogar, tenho aqui em casa, que é o Herói San Villano, que ele deixa você até experimentar um pouco dessa ideia, que é você é meio que dono de uma agência e precisa fazer os heróis que você contrata e os ajudantes trabalharem para que a sua agência consiga mais reputação. E, assim, no jogo é extremamente competitivo. Você quer que... Tudo bem. Você quer derrotar o vilão? Quero, mas eu quero também derrotar outra agência. No Boku no Hero, você até vê essas coisas. É bem comum, mas eu acho que essa parte da união, em vez de ter uma associação de heróis diretamente falando, eu acho que eles têm ali um bom senso de trabalhar juntos quase sempre. E eles trabalham junto com a polícia também. Então acho que tem esse tempo, essa colaboração muito bem feita. Nesse aspecto eles mandam bem, assim, em relação aos outros. Eu acredito que a gente falou sobre a questão de ser real, e eles fazem bem isso no Boku no Hero, na verdade. O ser herói, e é até a briga que tem com o vilão, que daqui a pouco vocês vão falar, né? É uma coisa que você pode fazer por querer ser um herói ou por ser um trabalho. Então é isso, né? Não tem... A equipe não é superior ao governo, ao mundo, que nem é na Liga da Justiça, os Vingadores. É uma empresa de super-herói, é um nicho. Eu sou o quê? Designer, eu sou Uber, eu sou super-herói, entendeu? Esse é meu trabalho, eu tenho meu talento pra isso. Mas tem uma frase que o All Might fala logo no primeiro episódio pro Midoriya. Ele fala pro Midoriya assim, você é novo, né? Na verdade, você não tem nenhuma individualidade, então você não vai conseguir ser um herói. Você pode ser um policial, e apesar do pessoal tirar sarro deles, porque eles só recebem os vilões, né? A gente vai lá, faz o trabalho pesado e só manda, e a polícia faz o trabalho burocrático. Mas é uma atividade muito nobre. Então dá a impressão que, assim, os heróis meio que tomaram o lugar da polícia e de repente até do exército, e aí essas atividades que seriam as forças de segurança profissionalizadas, elas se tornam só atividades burocráticas. Eu tive essa impressão. Fica mais claro isso lá na frente também, na série? Vou dar até um exemplo perigoso aqui, rapidão, que fala que, tipo, você tinha o táxi antes, que era só o táxi. Aí hoje em dia a gente tem o Uber, né, que você pode pedir pelo aplicativo, não tem o papo. Substituiu, não é mesmo? Mas você ainda tem o táxi lá, você pode pegar, fica à vontade. Acho que é ótimo pro Carica aí se eleger como vereador, vai ser ótimo agora. É verdade, ele nem vai ter o carro dele com pneu furado. Não vai. Uma coisa que eu acho legal que eles evoluem assim, bem mais pra frente, lá pra quarta temporada e tal, o Midoriya ele vai numa dessas agências assim, e é uma agência especialista em investigação, por exemplo. Então eu acredito que eles não vão tão a fundo em expressar isso, mas eles têm, acho que, especializações em agência. Essa aqui investiga, então a gente trabalha com investigação, não sei o quê. Tem inclusive um herói da moda lá, que ele é um dos mais poderosos, ele é um herói calça jeans lá, esqueci o nome dele agora, mas é um Best Jeanist. Ele é um cara que tem uma calça jeans até o nariz, e ele controla jeans, é isso. Então, assim, o cara era o herói número 3, tá ligado? Então, acho que tem área pra todo mundo no mundo dos heróis. Sim, é bem interessante ver como eles trabalham com a polícia, porque, beleza, a polícia talvez não tenha mais tanta força de combate se, o cara é um super vilão. Se você atira nele, não pega, e o cara sai destruindo todo mundo com uma movida de braço, o que a polícia vai fazer? Tipo, não tem muito, você vai até colocar eles em risco. Mas eles ajudam muito nesse também controle populacional, na hora de retiradas, de parar a área, assim, pra tirar, dar o espaço pros heróis lutarem. E eu acho que o principal ponto que mostra, desde a primeira temporada, ou desde o comecinho da segunda, é esse serviço de inteligência mesmo. Tem as áreas de investigação, mas tem policiais que sabem, estão, tipo, intimamente ligados com os melhores heróis pra saber o que tá acontecendo e pra dar informação tanto pros heróis conseguirem tomar as melhores decisões, como os heróis devolvendo essa informação pra polícia conseguir entender da onde vêm os vilões, aonde os vilões estão escondidos, o que eles pretendem, e até preparar a sociedade pra isso, tentar fazer alguma defesa na capacidade deles, assim, isso é bem interessante. Mas sejam sinceros, digamos
Digamos que aconteceu o Boku no Hero aí na nossa sociedade hoje. Vocês acham que a gente ia se aproximar mais do Boku no Hero ou a gente ia se aproximar mais do The Boys, que tem uma tensão violenta entre os governos e os grupos e as agências de super-heróis? The Boys, né? Não, eu diria que, assim, provavelmente ia ser muito pior do que o The Boys, porque o governo não ia conseguir controlar, as empresas não iam conseguir controlar, no real a gente ia morrer. Apocalipse, né? Só os gatos poderiam nos salvar nesse momento. Bom, eu assisti apenas 2 episódios da primeira temporada, falei aqui, 2 não, atualizei, porque quando eu escrevi isso aqui eu tinha assistido 2, mas eu assisti 4 episódios da primeira temporada, só que eu fiz algumas anotações e eu achei umas frases assim bem interessantes, especialmente vamos falar primeiro sobre o All Might, que é o maior herói de todos, né, o grande heróizão, ele é super forte, ele meio que voa, ele dá um salto gigante, ele fica um tempo voando, então é assim, é o cara que é adorado por todo mundo, ele está sempre sorrindo e o cara mudou a história. Inclusive tem um episódio que fala depois que ele apareceu, a quantidade de crimes diminuiu drasticamente, quase não tem crimes mais no mundo de Boku no Hero, e ele fala algumas coisas, ele se denomina como o símbolo da paz e ele diz que o símbolo da paz não pode ser intimidado pelo mal. E toda vez que ele chega, ele vira pro pessoal e fala assim, eu achei essa frase muito interessante. Não se preocupem, pois eu estou aqui, né? Atashi, eu só lembro do Atashi, que é em japonês, né? Eu estou aqui. Achei essa frase muito doida, assim, ó. Relaxa, pessoal, cheguei, né? Eu estou aqui. O que vocês acham dessas frases, assim, dessa figura do All Might, como que All Might até significa todo-poderoso, né? Desse herói que não pode ser derrotado e que tá resolvendo os problemas da humanidade, principalmente na questão da criminalidade. Eu lembro quando eu comecei a assistir o Boku no Hero, minha irmã me passou assim, e eu vi o herói e falei, nossa, mano, que clichêzão. Não é exatamente um spoiler, acontece no primeiro episódio, mas você vê que ele não é tudo aquilo, e que o cara é ferido, né, tá ali, não tá 100%. Então, você vê que ele realmente se esforça pra ser o símbolo, né. Não sei como expressar assim, é um lance muito legal de ele de se esforçar por ser o símbolo, não só por ele, mas pelos outros, né, olha, não se preocupe, eu tô aqui, o lance da risada dele, tanto que o próprio Midori, ele fica ali assistindo o vídeo vez após vez, mano, é esse tipo de herói que eu quero ser, né, é o exemplo. E até é interessante, assim, né, o último episódio a gente falou sobre o Superman, e agora a gente tá falando aqui de Boku no Hero justamente com o All Might, né, porque eu tenho minhas ressalvas com o Superman, como alguns sabem, e o Superman, ele é todo poderoso, ele é incrível, naquela porcaria de filme do Snyder... É a falta do bigode, pode falar. Naquela porcaria do filme do Snyder Cut, ele chega falando, não me impressionou. Ah, enfim. Mas o All Might, e assim como o Midoriya, uma coisa que, tipo, me cativou bastante no anime é justamente isso que o Davi falou, assim, porque eles se esforçam, eles dão o máximo. Uma coisa legal que você muitas vezes vê em livro, e eu acho que no geral no anime tem isso também, né, que você vê o pensamento do personagem, e isso é bem interessante porque você vê o âmago dele mesmo, né, e você vê em todo momento eles na batalha que estão sob uma pressão incrível, eles precisam realizar aquela ação, mas eles tiram forças não sei da onde e seguem em frente. Então eu lembro que toda vez que eles estão numa dificuldade e vão lutar, eu fico motivado também. O treinamento do Midoriya, nossa, cara, qualquer pessoa quer estar na academia no dia seguinte, assim. Você emagrece 5 quilos só ouvindo a playlist e vendo esses mangás aí. Easy. Era daí mesmo que eu ia falar. A gente sabe de onde vem o poder a mais. Mano, a trilha sonora do Boku no Hero começou a tocar, você insta vira um super-herói, assim. Você tá correndo atrás do ônibus, o ônibus já passou, mano. Já chegou no ponto final e você fala, não, vou pegar. Daí começa a tocar a música. Mano, vou pegar. Você passa o ônibus e leva as pessoas do ônibus no seu ombro. Acabou. Poucas. Eu sou o Al ônibus. Albus. Melhor herói de São Paulo. Não cobra bilhetinho.
Mano, mas é muito louco. O que me deixa mais contente que também, na hora que eu olhei, pô, o cara é o... Na hora é o... Apesar de ser mais clichê do que o clichê é chamar ele do clichê, é falar, meu, o cara apareceu, é o Superman do anime. Primeira coisa que você fala, é o Superman do anime, não tem como. É o cara forte, todo zica. Você fala, mano, não tem como. Mas aí, quando ele passa a ideia dele, conforme ele passa rápido, assim. Até mostrando esse lado fraco dele. Ele mostrando, não, eu preciso mostrar o lado forte só pras pessoas, não posso mostrar o lado fraco, porque eu quero que elas se sintam bem até quando elas não estejam sob situação de risco ou não, pra que elas nem tenham medo de que algo possa acontecer, eu já preciso passar essa ideia. Ele contando o jeito que ele faz, pelo sorriso, pela risada, eu acho esse lado dele mostrar a inteligência no anime, a inteligência de marketing, vou dizer assim, para as pessoas ficarem em paz, pros vilões ficarem menos afim de criar algum problema. Nossa, eu acho espetacular. Só isso já me deu muitos pontos bons pro anime. É uma postura muito de pai, né? Se a gente pensar assim. Eu tava vendo um dia desse e como geralmente o pai, ele tem essa figura, né, pro filho. Então, às vezes, quando o filho tá com medo do escuro, alguma coisa, o pai geralmente fala, não, filho, não precisa ter medo de nada. Eu estou aqui. Que é meio que o que o All Might fala, né? Então é uma coisa... Cadê a risada? Começou, se o moleque tá com medo de escuro e viu uma risada dessa, talvez. Já era, não. Talvez não ajude. Eu estou aqui, pelo amor de Deus, vai embora. Mas eu acho muito legal essa questão de... É uma figura paterna poderosa que tem ali, sabe? Ele chegou e tá tudo bem, é isso. Essa frase, eu estou aqui, me lembrou uma outra frase que na verdade, da profecia hebraica antiga. Lembrei disso... Não, eu tinha lembrado disso quando eu vi a frase. Assim, foi muito interessante, pareceu muito. E foi uma frase que me chamou muito a atenção num livro a respeito do qual eu não ouvi tanto, né? Um livro que tá na Bíblia. E lá em Ezequiel, no capítulo 48, a última frase, a frase que encerra o livro, ela fala o nome da cidade que está sendo descrita, que é uma cidade, inclusive, que até hoje o pessoal discute que cidade é essa, tal, mas o nome da cidade é O Senhor Está Aqui, Yahvé, o Javé está aqui. Então eu achei muito louco esse lance da presença, a presença que já protege o All Might no mundo de Boku no Hero. É isso, né? A presença. Só o fato dele estar aqui, ele é tão poderoso, ele é o todo-poderoso, que ele vai proteger as pessoas. Então, fiquem tranquilos. Não, o All Might chegou, acabou. Tá resolvido o problema. Então, ele está aqui. E no caso dessa cidade, ela mostra que a presença de Deus já é a solução dos problemas aqui do antigo Israel, que nessa época estava no cativeiro babilônico e precisando de esperança. O nome da cidade vai ser O Senhor Está Aqui. Então a simples presença, como você falou, Luiz, de um filho que depende da presença do pai. Eu vejo meu filho que ele fala pra mim, pai, fica comigo aqui, porque a minha presença garante a segurança dele. Então, a presença do All Might no Boku no Hero garante a segurança da população. E no nosso caso da vida real, o que garante a nossa segurança, o que garante a nossa estabilidade, eu acredito nisso, né, é Deus na nossa vida. Então, Deus está aqui, é o que me dá segurança, o que me dá tranquilidade pra viver. Mantendo na tradição cristã, assim, tem uma coisa que eu gosto muito do Boku no Hero, quando ele fala esse lance do exemplo também, ao mesmo tempo ele me traz muito a sensação de ser imitador, né? De ser, poxa, eu quero ser um herói como aquele. Quando a gente vai mais pra frente, tem um Todoroki que ele quer ser um herói como All Might, mas tem um BO com o pai dele. Ou tem o Baku, que apesar de tudo, ele quer ser um herói como All Might ou melhor. Então é sempre esse ser de imitadores, né, de mim. Então o All Might, ele tem que ser, poxa, eu tenho que ser um exemplo não só pra mim, como pros outros. Aí eu lembro de 1 Pedro 1,16, pelo menos segundo o Google. E tô brincando, é isso mesmo. Mas portanto está escrito ser de santos porque eu sou santo, e acho que também tem uma referência a Paulo, mais antiga do que essa. Mas assim, é muito legal ver esse exemplo de, olha, eu tenho que ser um exemplo não só pelo que eu tô fazendo em si, porque é importante salvar pessoas, mas do como os outros me veem, porque eu tô sendo uma pessoa gentil, eu tô ajudando uma pessoa, as pessoas olham pra mim e veem, pô, aquele é um cristão, pô, ele aponta pra quem? Pra Cristo. Então a gente sempre é um apontamento, né?
está tudo bem agora, ou quase tudo bem. Se você viu alguma coisa que não está bem, manda um e-mail. Se você viu alguma coisa que você gostou, então está tudo bem, manda um e-mail também. Pra qual e-mail, Luiz? viajandoporterrasdistantes@gmail.com. viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Eu não sei se ele vai cortar isso, mas ele falou distantes, mas tá firmeza. Eu quero mandar um grande abraço pro Rafael Gubolin, que é meu primo, tá ouvindo o podcast. Muito obrigado, Rafael. E aí, o Rafael tava ouvindo a gente falar sobre o Superman, o último podcast, e ele mandou a foto da revistinha A Morte do Superman, a mais famosa história de todos os tempos, que ele herdou de um outro primo nosso, o Guto, que não sei se tá ouvindo, mas um abraço pro Guto, abraço pro Rafael, abraço pro Gabriel, também meu primo, toda essa turma. E aí ele falou claramente, o Luiz Felipe tem rejeição de histórias de Superman do mal, né? Falando do Injustice. Aliás, que ele curte muito o Injustice, ele já tinha falado isso pra mim. E aí eu achei muito interessante que ele disse umas coisas assim muito legais. Ele falou uma hora, depois a gente tava conversando, ele falou assim: alguém diz nesse programa que não consegue imaginar alguém substituindo o Superman pelo fato dele ser um símbolo, etc. Essa questão é muito abordada de certo ponto da história pra frente em Boku no Hero. Eles fazem uma discussão sobre símbolos para as pessoas e sobre mudança muito interessante. Ele lembrou disso na hora. Olha que coincidência. Nossa, já estava aqui, ó, agendado aqui pra gente falar sobre Boku no Hero, James. Que é isso, esse aí não só gosta dos episódios que já foram, já ouviu todos, como ele já ouviu os que vão vir também, pelo jeito. Não é possível. Mas enfim, eu gostei muito de ouvir esse comentário, quero ouvir do Luiz também. Então, tive uma participação aqui de um amigo meu que trabalhei junto com ele na Comic Con, então obviamente ele tá nesse universo, né? Óbvio. O Giovanni falou que ouviu tudo, ele gostou muito do nosso papo, então eu queria agradecer, Giovanni, continua acompanhando aí, e a todos vocês que também estão ouvindo, por favor, compartilhem, estejam juntos aqui com a gente. Então, se você ainda não está escrevendo um e-mail pra gente, porque assim, você poderia já estar escrevendo, eu tô esperando. Mas, se você ainda não começou, eu vou te dar mais uma dica pra como você começar. Você pode dar uma ideia de um poder bizarro que você já imaginou que você poderia ter, como você usaria na sociedade, e eu te digo o meu. Esses dias eu tava, não sei porquê, pensando, nossa, e se eu tivesse o poder de transformar as minhas partes do corpo em o que eu quisesse, tipo água, assim, tipo líquido, e depois eu solidifico, nossa, podia ser tipo um chaveiro muito bom. Eu coloco o dedo na fechadura e já vira chave. Eu posso, sei lá, fazer uma panela com a minha mão. Mano, eu achei esse poder muito da hora. Deixei a minha aí, quero ouvir de vocês. Eu quero mudar características do meu corpo, mas não é que nem a mística, eu quero específico. Então, agora tem um cabelo louro, agora tá cacheado, agora meu nariz é fino, agora ele é grosso, entendeu? Quero mudar tudo assim. Eu quero poder me tornar uma pessoa diferente a cada dia. Quer ser um metamorfo. Mas eu me contento em poder escolher ter tatuagem sim, ter tatuagem não. Porque eu gosto de tatuagem, mas eu fico pensando, cara, vai ter um dia que eu não vou querer mais. Então, tipo, hoje tem, hoje não tem. É isso. Pra isso que serve o chiclete. Verdade, caramba. Ou rena, né? Não é? Pode ser. E você, Castilho, qual poder esquisito você acha que teria? Vocês querem mesmo que eu fale? Não, então, na verdade eu gosto muito... Porque quando o computador dava pau, eu gostaria de ter o poder de fazer o computador funcionar. Principalmente o hardware, assim, de fazer ele... Zzz, e aí ele funcionar mais rápido, assim. Mas um poder parecido, sabe com quem? Com o da Livewire, do universo Valiant. Um dia a gente vai falar sobre o universo Valiant. Ó, Castilho, mas já deixo fácil pra você que se tem um cara que parece o All Might nesse momento pra mim é o Luiz. Se meu PC quebra, ele chega dando risada e fala, tá tudo... Eu já sei que tá tudo bem porque ele tá ali. E os problemas são resolvidos. Mas e você? Qual é o poder que você imagina? Manda pra gente no e-mail. viajandoporterrasdistantes@gmail.com. A gente falou bastante dessa parte do símbolo da paz do All Might, mas tem uma parada que me deixa super hypado já de começo do anime. Porque assim, né, começou isso, você já sabe que ele é fraco, assim, que ele tem a fraqueza, ele tem o estado dele fraco, desde o começo do anime. Mas sabendo disso, você começa a conhecer outros heróis, os estudantes, toda a sociedade, você sabe que o All Might tá ali num momento de dificuldade, e aí, um momento, os vilões atacam, mas atacam em peso, assim. Mano, os caras vêm com 300 caras pra uma excursão de escola, e fala, mano, cadê o All Might? A gente quer o All Might, a gente vai matar todo mundo. E não deixa os caras se comunicarem, faz uma trap maluca lá. E aí você vê todo mundo lutando o máximo que pode pra, tipo, pelo menos não ser refém dos vilões, assim, pelo menos ganhar espaço, pelo menos sobreviver ali até o All Might chegar. E aí quando o All Might chega, mano, você já sabe que ele tá sofrendo, você sabe que ele tá numa posição ruim, você sabe o tanto de coisa que tá acontecendo naquele negócio, e ele faz jus ao nome que a gente ainda não citou aqui, mas é o nome do poder dele, né, que é o One for All. Cara, aquela hora pra mim...
descreve perfeitamente que o One for All ele chega, todo mundo tá meio que tentando dar espaço pra ele, porque ele chega pra arregaçar, e eu vou deixar o Davi explicar essa história, essa fight que era do final da primeira temporada. É linda. Ponto. Acabei. Acabou o podcast. Toca vai todo mundo correr atrás do busão. Não, Se mas você está ouvindo esse podcast na rua, use máscara e corra atrás do busão agora. Não, mas a luta é muito boa. Eu tava assistindo, eu já assisti umas lutas de anime. A luta é boa. A luta é boa mesmo. Porque tem tudo. Tem a trilha, tem os socos que ele dá naquele bicho bizarro lá, que tem cara de... que tem cérebro pra fora e cara de corvo, né? Então é muito doida. A luta é realmente muito legal. Mas fala aí, Davi. Não, o que eu gosto muito dessa luta é, assim, tanto a parte gráfica, e isso é uma das coisas que é importante ressaltar, assim, que do anime pro mangá muda-se muito pouco. Então a qualidade que vai aliás, do mangá pro anime, né? Sim. Do mangá pro anime muda-se muito pouco. E no anime é linda a qualidade, né? Todos os traços, todos ficam bem ressaltados ali. A cor ficou maravilhosa, mas quando entra a trilha, porque assim, é um momento de tensão. Os alunos acabaram de entrar na escola, tá tendo vilões reais ali invadindo, tem pessoas feridas já, tem... um dos professores tá mega ferido, tentando proteger cada um pro canto. E quando o All Might chega, é a primeira vez que aparece, pelo menos no anime, assim, que tipo, caramba, ele chegou, tá tudo... Os alunos falam assim, ele chegou, o All Might chegou, tá tudo bem. Mas o All Might não tá com essa confiança toda porque ele tá ferido, ele tá machucado, ele sabe que não aguenta muito tempo essa forma. O vilão vai pra cima e o discurso dele, durante a luta, como todo anime, né, e como... né, você tem uma treta e eles estão conversando mentalmente, o que é muito engraçado. Mas assim, você esquece disso por causa da trilha sonora, a treta vai aumentando. Assim, e era assim, o vilão que domina o Nomu lá, né, que é esse vilão contra quem ainda tá lutando, o Shigaraki, que tá controlando o Nomu, ele fala assim, ele absorve poder, ele absorve impacto. Ele fala assim, então você absorve 100% do impacto, então eu vou te dar 110%, vou te dar mais do que você aguentar. Você não vai conseguir regenerar, eu vou te bater, ele batendo. E assim, é legal esse lance de dar 110%, o cara já tá ali acima do limite, é muito bonito, a trilha sonora aumenta, você fica louco, e você já tá junto no anime ali dentro, assim, é muito irado. Acho que esse é um ponto muito importante, né, que a gente tem que incentivar hoje em dia, que é a determinação. A gente vive num tempo muito difícil, a gente tá numa fase complicada, mas a determinação é o que guia a gente. E é o que eu captei muito dessa cena, é que tudo tava contra ele. E assim, novamente eu falo, você viu os pensamentos dele, então é mais desesperador, porque o cara que tinha o poder pra derrotar tudo aquilo estava preocupado com aquela situação. Mas ele sabia que aquela situação era maior do que ele conseguia, mas ele teve a determinação de continuar e seguir em frente, sabe? Então, independente do que você tá passando agora, eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que a sua situação vai ser resolvida da noite pro dia. Mas, cara, não sei pelo que você tá passando, mas continua com determinação. Em fé em Deus também, que você vai conseguir chegar lá. Fé em Deus e a determinação. Mas o que eu acho legal no All Might é que ele é um herói que tá morrendo, né, cara? Isso foi um negócio que me... Spoiler! Foi mal. Não, é o seguinte, vamos Spoiler do primeiro... Não, o cara clicou no episódio que chama Boku no Hero, já escutou um monte de coisa, se reclamou de spoiler agora é porque sou eu. Não, a real é que é engraçado porque eu lembro que acho que no primeiro episódio ele fala, essa aqui é a história de como eu me torno o melhor herói do mundo. Eu falei, caramba, mano, assim gratuito? O próprio protagonista me dando spoiler? Que vacilo, velho. Mas não dá nem pra ficar na expectativa, né, velho? Pô, ele vai conseguir passar? Não vai, não. Ele vai, entendeu? A questão é como. Mas todo anime, né? A morte de Vegeta, Naruto derrota sei lá quem. Sempre assim começa. Não, mas... Agora é spoiler, a pessoa não esperava nada do Vegeta nesse episódio. Acabou. É verdade. Não, brincadeira, pode ir. Ele morre, gente. Não, ele morre algumas vezes, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas, assim como o Goku... O lance é que eu achei muito interessante ele ser um herói que tá morrendo. Isso me pegou de surpresa, que eu não tinha assistido, não sabia de toda essa história, né? E eu ainda não tinha ouvido o podcast que o James gravou só pra mim. E aí eu vejo, de repente o cara fica magrão. Eu falo, caramba, na verdade ele é um herói que tá morrendo. Ele mostra uma ferida que sangra. Então ele teve um ferimento em batalha, ele tá morrendo, mas ele vira e dá uma frase pra mim que foi, assim, muito interessante. Meu sorriso é para mostrar a força dos heróis e para disfarçar o medo que há dentro de mim. E aí isso liga com outra frase mais pra frente que ele vai falar, acho que é na segunda temporada, né, James? Que ele diz, o menino, o Midoriya tá falando, olha,
eu gostaria de salvar todo mundo e eu choro, porque eu não consigo salvar todo mundo. É uma crise que alguns heróis têm, a gente vê o Cometa do Sammy Clark Gonçalves tem essa crise porque ele não conseguiu salvar todo mundo. Os Vingadores, eles têm a crise lá depois da Era de Ultron porque eles não conseguiram salvar todo mundo. O Batman até hoje por causa dos pais. Exatamente. E aí ele vira e fala, né, o All Might fala pro Midoriya, um grande peso pra mim é o fato que eu não consigo salvar todo mundo também. Então isso não é um peso só pra você, é um peso pra mim. Só que mesmo assim ele continua com o sorriso estampadão no rosto. E essa frase me lembra uma de um filme que não vou citar, que talvez seja meio vergonhoso, se você sabe. Aí é com você. Mas que... Pior que não, pelo amor de Deus, não é tanto assim não. Que fala que a coragem não é a ausência do medo. É você, mesmo sabendo que tem medo, você ir lá e enfrentar, sabe? Então é o que mais ou menos o All Might faz. Ele continua com medo, mas ele vai e resolve. O medo faz parte... Musical 2, matei. Como é que é? Olha, tá quente, 2, mas não é. Não, mas é real, né? Porque o medo sempre vai existir, ele sempre vai estar presente com a gente. Assim como o sofrimento vai estar presente com a gente, assim como os problemas vão estar presentes, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. O que eu acho legal é que na própria narrativa dos evangelhos, Jesus também mostra que ele tem consciência de todo o sofrimento que existe. Então, por exemplo, lá em Lucas 4, de 24 a 27... que ele tá conversando, na verdade, até sobre outro assunto, falando, olha, um profeta não é bem aceito na sua terra, só que ele fala pro pessoal, tinha muitas viúvas pobres e sofrendo na época de Elias, mas ele foi ajudar uma mulher de outro país. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou um leproso da Síria. Então, o sofrimento existe, mas a cura ela vai existir no momento em que tem alguém disposto ali, tanto em curar quanto em ser curado. E depois Jesus fala também em Marcos 14:6, ele fala que, olha, vocês sempre vão ter os pobres com vocês, e vocês podem ajudar na hora que vocês quiserem, mas eu tô aqui agora, e então vale a pena passar o tempo comigo. Às vezes a gente fica encanado, né? Vale a pena eu ter lazer enquanto tem um monte de gente sofrendo? Sempre vai ter gente sofrendo. Então a gente tem que aproveitar os momentos da vida que a gente tem também e entender aí quando for o momento de ajudar, de abençoar pessoas, a gente tem que ajudar. Agora, o que é interessante é que isso não significa que Jesus era passivo. Ele não cede ao comodismo. Lá em Lucas 10:2, ele fala que tem muita coisa para fazer. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Então eu acho louco isso no All Might também do Boku no Hero, é que apesar dele ter consciência que ele não consegue salvar todo mundo, ele continua salvando. Ele não se deixa acomodar pelo fato de que ele é aquela velha história, né, do mandorinha, né, no meio do verão, do passarinho que tá tentando apagar a chama e tá fazendo o seu máximo para tentar apagar a chama. Agora imagina se todos os passarinhos fossem tentar apagar a chama. Será que não faria uma diferença maior? Então acho que é mais nesse sentido que a gente tem que pensar, né? A gente tem que realmente fazer a nossa parte, tendo consciência que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas não se acomodar e fazer aquilo que precisa ser feito. Depois disso acabamos, né? Obrigado, valeu. Obrigado por eu estar aqui. Tem um exemplo meio desconexo aqui que eu não vou nem conseguir trazer a referência, mas é alguém comentando da guerra, dos primeiros barcos que tentaram chegar em alguma guerra. Por isso que é bem desconexo, porque eu não lembro nem que guerra era, mas vocês vão entender a analogia. Estão chegando um barco de soldados que tá tentando chegar numa ilha que eles vão lutar. E aí esse barco é metralhado e cai todo mundo e morre. Aí você fala, pô, esses caras eram corajosos, eles sabiam que a chance deles morrerem era grande, mas mesmo assim eles foram. Não, a maior coragem é dos que foram depois e dos que foram depois desses ainda, porque eles não só sabiam o que podia acontecer, viram o que aconteceram com os outros e mesmo assim foram. E aí isso traz pra mim uma força a mais pro All Might, porque ele tem essa consciência, não só do ferimento que a gente já comentou, mas dessa incapacidade de salvar todo mundo. Tipo, meu, assim, a chance de eu ficar aqui até o resto das minhas forças salvando gente e mesmo assim ainda ter gente pra salvar que eu não vou conseguir, é um pensamento, de certa forma, ruim, porque você fala, meu, mesmo que eu faça tudo que eu posso, não vai acabar. Mas mesmo assim ele vai lá e tem. É tipo uma força a mais, uma força que ele tira, assim, mesmo que a lógica fale que não adianta, ele tá lá com a trilha sonora tocando no talo. Convenhamos que a trilha sonora ajuda bastante. Na segunda temporada, eu acho, tem um personagem chamado Kota que o Midori ajuda. É uma criancinha que os pais dele eram super-heróis e ele perdeu os pais. E aí ele não gosta de heróis. E o Midori meio que consegue convencê-lo a gostar de heróis exatamente por ser um cara que ele tentou ajudar ele mesmo com o Kota não gostando dele. Então eu acho muito legal esse lance, assim, não é ajudar
eu tô ajudando aqui porque é bonito. Não, você tá ajudando porque faz parte de quem você é ajudar, entendeu? Então eu acho isso também muito irado, assim, de estar sempre à disposição de servir, né? Acho isso muito irado no Boku no Hero. Um parênteses aqui, pra quem não deu tanta atenção ou valor pra essa cena do Kota, que deveria, porque já é uma cena que muda o parâmetro. Uma criança que tava completamente traumatizada, que odiava totalmente os heróis, fazia cara feia, não queria colaborar, não tava nem aí pra esses heróis. Assim, passou a reconsiderar quando ele é salvo pelo Midoriya, mas esse é o momento que deixa o nome do anime com o peso que ele precisava ter, porque Boku no Hero tem essa tradução do My Hero Academia, que eu descobri hoje que é Academia, a fala em inglês, mas tipo, isso coloca muito a escola em pauta, mas o Boku no Hero, traduzindo direto do japonês, pode significar o meu herói, e é isso que o Kota fala quando ele, mano, o Midoriya se quebra inteiro pra salvar o Kota, inteiro, é assim, era pra ele ter morrido, só não morreu porque o roteirista não deixou, e ele salva o cara, mesmo poder ele do Batman. O verdadeiro herói, porque o poder do herói é o roteiro. Exato. Mesmo com o Kota tendo xingado ele, batido nele, odiado ele foi lá e praticamente se matou pra salvar ele. Aí ele fala, esse é o meu Boku no Hero, esse é o meu herói. E aí vira, mano, na hora que ele fala isso, cara, o nome do anime já traz o peso que a trilha sonora também traz. Você quer saber como você pode ser um herói na sua sociedade? Eu vou te contar tudo em 5 dias gratuitos. Se inscreve, 5 dias totalmente de graça, totalmente online. Eu vou te ensinar como ser um herói e você vai ganhar muito dinheiro. Tá, agora você diz que é mentira pra gente não tomar processo. Pra você que ainda não se inscreveu porque você não achou o botãozinho aí na tela, bem, era mentira, então você não vai achar mesmo. Foi mal. E pra você que achou que isso era uma crítica às outras empresas que fazem isso, sim, é. Mas já voltando ao Boku no Hero aqui, né? Uma coisa que é interessante dos heróis, né? É meio esse lance da disputa por dinheiro, porque a gente tá falando aqui, a gente até comentou um pouco, né? Eles trabalham, alguns por serem heróis, mas outros porque precisam trabalhar, tem que pagar as contas, né? Afinal, eles também continuam sendo humanos, é um mundo onde todo mundo é super-herói. Eles não são exclusividade ali, né? No primeiro episódio que tem lá um personagem que é tipo um projeto de Groot, ele tava quase vencendo o vilão, mas chegou uma menina e levou todo os loads, levou tudo que ele deveria ter ganhado, sabe? E, consequentemente, a grana também, né? Acabou que ela que ganhou. Quer dizer, mesmo entre os heróis existe uma ganância, sabe? A inveja e a ambição. Então, assim, todos são heróis, mas alguns heróis são vilões pros outros heróis. É algo interessante a se pensar, né? Beleza, existe ganância, inveja e ambição, mas também existe boleto, conta de luz, conta de água. Calma aí. Mas se o herói tem poder de acender a luz, aí, vamos ver, né? Eu acho muito legal esse lance da disputa entre os heróis, assim. Eu acho que demonstra um pouquinho... É óbvio que passa longe de um... Me chama aquela série da Amazon? Invencível ou The Boys? The Boys. Não passa longe do The Boys e do Invencível também. Só sinal porque tem violência. Assim, longe, assim. Até tem umas violências de sangue, assim, depois para as próximas temporadas fica um pouco mais agressivo, assim. Mas você vê pelo menos o Woods, né, que é esse herói, o projetinho de Groot, que pra mim agora é um nome oficial. O Woods, ele acho que era Garota Coelho lá, também não lembro qual era o nome dela, mas eu acho legal porque ele fica triste, mas eles são da mesma equipe, então eles são acionados juntos, entendeu? Então, putz, resolvemos o crime aqui, ela ganhou essa notoriedade, ganhou ali o jornal, mas teoricamente eles ganharam o mesmo dinheiro, mas eu tenho certeza que deve ter algumas dificuldades financeiras aí, que um vai querer, eu quero atuar em tal área que tem mais criminalidade, ou vai ter uma pessoa que vai, sei lá, talvez cometer um crime, que nem aqueles incendiários que queriam ser bombeiros, sei lá. Deve ter algum mundo obscuro de Boku no Hero aí que não foi retratado, pelo menos. Isso a câmera não mostra. Então, pra você que jovem, que fez aquele trabalho e seu amigo chegou em última hora, apresentou e ganhou os louros também, você tá sendo o herói. Mas tem esse lance da ideologia do Sten, né? Que na verdade, esse lance dele achar... O Sten acha que os heróis que ganham muito dinheiro, na verdade não são heróis, são vilões. Então ele é um vilão que, na verdade, ele quer que o verdadeiro heroísmo apareça, por isso ele quer acabar com os heróis que, na verdade, ele acha que são vilões porque só são heróis por causa do dinheiro. Lembra da Nazaré aqui na minha cabeça. Da Nazaré total. Mas, entre aspas, boa parte do motivo dele, que alguns vilões, pelo menos os principais vilões lá, o pessoal da Liga dos Vilões, o Shigaraki, ele e o Kurogiri, né, chamam o Dabi, chamam a Toga, chamam o Muscular, que, né, o Spinner é o principal seguidor ali do Sten. Então,
começa-se por causa de uma ideologia, porque essa ideologia é a sacada que o oposto do One for All, que é o All for One, né, o oposto do All Might, é o cara que ele fala exatamente isso. Ele, olha, é injusto esse mundo de heróis, porque alguns têm, alguns não têm. Olha, ali tem poder e ali não tem. Por quê? Porque esse mundo é injusto. Essa disputa de ideias começa a ganhar bastante forma na 5ª temporada, mas ela vai passando, assim, vários momentos na parte dos vilões. Obviamente é uma série sobre heróis, mas o tempo todo que ele tá no vilão, eles ficam nessa brincadeira aí de, poxa, é correto o cara, só porque tem superpoder, ele que vai ganhar muito dinheiro? Ó, aquele ali parece que o próprio Endeavor, né, que ele parece, poxa, o tempo todo mostrando, eu sou super poderoso, eu quero ser o número 1. As pessoas não, né, a opinião pública em relação a ele é bem ruim, porque, poxa, ele não cuida dos fãs dele e tudo mais, e ele não tá nem aí. Então, o Stan, ele vem trazer essa ideia de, olha, nem todo herói é herói mesmo, né, às vezes ele só tá lá pra ganhar dinheiro, e todos os outros vilões, as pessoas, né, o público geral, não só vilões, como o público geral começa, putz, é verdade isso aí, tanto que nem todos são contra o Stan, né? E o que eu acho louco é que o Stan, ele até comenta que ele era um herói, ele estava estudando para ser um herói, melhor dizendo. E ele desistiu no meio do caminho por essa decepção. Quer dizer, não é que ele desistiu, ele teve uma decepção tão grande com esse mundo de heróis que pra ele tá corrompido, tanto pelo dinheiro quanto pela fama, enfim, que ele começa a agir de uma forma extremista pro outro lado, teoricamente, né? Ele é conhecido como o assassino de heróis, mas ele nunca se denomina de vilão, assim. Ele nunca se coloca... Pra ele fala, eu tô fazendo a justiça. E isso cria um peso, tanto pra quem tá assistindo, quanto principalmente pros heróis que viram esse momento aí dele, essa colocada... Tudo bem, a filosofia dele é muito conhecida, mas quando ele fala isso pra alguns heróis que estavam ali presentes numa batalha com ele, e isso é extremamente pesado, assim. Você vê todo mundo paralisado, tudo bem, não só pela força que ele tava mostrando, mas também pela ideia dele que, assim, é muito forte, deixa todo mundo em choque, principalmente, eu fico bem em choque quando eu vejo essa cena, porque, mano, balança tudo que aquela sociedade é construída em cima, dá uma balançada e beleza, os vilões tratam ele como um vilão ideal, e os heróis que não querem nada a ver com os vilões, não querem raciocinar, o que são os heróis mais agressivos, eles falam, o que vocês estão falando com o vilão? O que vocês estão pensando com o vilão? Mas os que têm mais cautela ali, querem analisar a situação, ninguém chama ele de vilão. Calma aí, o cara tava colocando um ideal maluco, mas errado, tá? Não tá? Sei lá, né? Não sei, me lembra um personagem brasileiro, como chama Doutrinador. Nossa, verdade. Tem uma coisa que eu acho legal também, assim, o como que o anime, ele traz esse lance de criação, né? Então a gente tem o Todoroki, que foi criado por um pai abusivo, né? A mãe tacou água na cara do garoto fervendo. O garoto tem tudo pra, tipo, meu pai é um herói e é do mal, e batia na minha mãe, e eu, sabe, tem tudo pra virar um vilão, e ele, putz, eu quero ser um herói. E tem o Bakugo, o maluco psicopata, que o moto dele, a frase dele é chinê, que é morra, e ao mesmo tempo também ele é um herói, você vai desenvolvendo o personagem depois, você vai vendo cada vez mais como esse cara é um herói, e como ele é muito legal, um dos meus personagens favoritos, inclusive, e, putz, como é legal, como independente da infância desse personagem, do que ele passou, ele consegue, olha, apesar dos pesares, eu vou seguir nessa direção, sabe? Isso eu acho muito legal no anime. Próximo. Caraca, é muito legal mesmo. Eu falei sozinho. Muito bom, muito bom. Bem, então a gente pode ter uma conclusão aí que ter poder não faz alguém um herói. Isso é o básico do básico. Pode fazer alguém um vilão, ou pode deixar alguém aí na situação cinza, mas as atitudes precisam ser analisadas, mesmo com as falas do Bakugo, do Casinho, no dublado, Casinho dói a alma. As atitudes dele ainda são de heróis, e você começa a aprender isso, começa a analisar isso, e dá pra você entender um pouco a diferença, ainda mais pela companhia que eles te fazem ao longo de várias temporadas. Mas o Casinho aparece também no legendado, cara, não é só no dublado. Deve ser o diminutivo mesmo do japonês. Eu não manjo de japonês. Mas beleza, mas é que a fala do japonês é tipo Kachan. Dói menos pra gente BR do que Casinho, que tá na legenda e tá na dublagem. Mas o Midori não fala isso pra irritar? Todo mundo chama de Bakugo, Kachan, e aí o dublado Casinho. Ai. Mas o Midori não fala isso pra irritar? Não faz, não, ele faz. Quando eles eram pequenos, eles falavam Casinho, e é porque eram amigos, entendeu? Mas tem um detalhe do Bakugo que é muito irado, né? Acho que é na terceira temporada que eles estão fazendo um treino de resgate, e aí
o tal o Bakugo, o Kirishima e o de raio lá, que eu esqueci o nome agora. E aí o Bakugo dá uns gritos com as pessoas que ele tem que salvar, aí o Kirishima vira pra ele e na legenda escreve assim: você está bakugando demais. A legenda BR é maravilhosa, velho. Só que lembra o anime Bakugan, né? Pois é. Agora, nessa linha aí do que faz a pessoa ser um herói, não são os poderes, mas a atitude, eu anotei mais umas frases assim que eu achei legais. Tipo, sonhar não é ruim, mas tem que pensar na realidade, meu rapaz, que o All Might fala pro Midoriya, que porque como você não tem poderes, então olha, coloca os pés no chão, porque vai dar pra você ser um herói sem poderes. Mas aí, ele até parece que entra num conformismo, porque ele salva o amigo dele, na verdade ele ajuda o All Might a salvar o amigo dele no primeiro episódio, ele fala, não que eu tenha conquistado ou mudado alguma coisa, mas estou contente, agora posso pensar em um futuro mais realista. E aí o All Might chega pra ele e diz, olha, algo em comum em todos os heróis é que antes de se tornarem heróis, as pernas deles se moviam antes que pudessem pensar. E aí o Midoriya chega à conclusão que os sonhos podem se realizar, e aí que começa o desenvolvimento dele recebendo os poderes do All Might. Achei bem interessante essa construção, que o que faz o herói é muito mais a atitude dele e não simplesmente o fato dele ter poderes. E às vezes você tem heróis que eles já são heróis, e eu lembrei do Capitão América nessa parte, porque o Capitão América, ele foi escolhido para ser o super soldado não porque ele era forte, na verdade ele era o mais fraco de todos, mas pela atitude dele de pular em cima da granada para poder proteger os outros. Então isso fez ele ser escolhido como super soldado, e aí você percebe que o herói realmente é aquele que tem a atitude. A gente tem muitos heróis contemporâneos, mesmo sem superpoderes, né? Gente que dá a vida para ajudar outras pessoas. A gente teve recentemente uma tragédia lá em Santa Catarina, em que crianças foram mortas, mas as professoras foram heroínas, porque muitas delas trancaram as portas, arriscaram suas vidas para poder salvar aquelas crianças daquele maluco que entrou lá dentro. Então você percebe que o herói que a gente tem é aquele que dá a sua vida, que nem Jesus deu, né? Ele é o verdadeiro herói, o grande exemplo de herói, porque ele deu a vida dele para salvar todo mundo. Então essa atitude é que faz a pessoa ser herói, não algo especial que ela possa ter. Inclusive esse algo especial pode até estragá-lo. Caraca, deixa eu falar aqui, porque o Castilho, ele explodiu minha mente com a questão do Capitão América. Na moral, assim, eu não tinha raciocinado. Capitão América! Nossa. Roubei o Capitão Caverna aí também. Vou fazer as referências se interligarem. Por favor, é o universo alternativo. Por favor, você Bazooka. que desenha, faça essa animação e mande pro nosso e-mail, viajandoporterradistância@gmail.com. Por favor. Eu achei, a primeira referência do James foi sensacional, mas a referência do Capitão América também foi, mas acima de todas as referências, realmente a referência de Cristo é a mais irada, porque assim, tem um detalhe extraordinário que o All Might, apesar de todo o poder que ele tinha, ele salva ali as pessoas que estão ao redor dele. Cristo, com a morte dele, o sacrifício dele, ele morreu por todo mundo, né? Tipo, assim, por literalmente todo mundo e por todas as eras. Então, acho que Jesus ganhou nessa parte aí de quantidade de pessoas, mas, né, parabéns pro All Might que se esforça. Ou seja, a Bíblia ganha da DC, da Marvel e dos animes. Exato, tranquilo. Outro detalhe, assim, que eu acho muito legal, tem, acho que 2 heróis, assim, que são sensacionais no Boku no Hero. Tem o Midoriya, óbvio, né? O Bakugo eu gosto bastante, ele vai se desenvolvendo, mas eu acho que quem assiste, inclusive nessa última temporada, e aí, ó, se você não assistiu até agora, assista, tem um personagem chamado Mirio, e ele vai te fazer chorar. Ele é maravilhoso, é um herói que, tipo, ele se entrega de coração e alma, ele parece muito com o All Might em vários aspectos, e é o personagem que se entrega, né? Eu acho que eu sou meio fanboy de uma coisa muito específica que se chama Pixar, e a Pixar consegue me fazer chorar com qualquer filme. Ah, mas a Pixar consegue fazer qualquer um chorar com qualquer filme, né, velho? É verdade, é verdade. É uma habilidade extraordinária, mas a grande sacada deles é que sempre rola esse lance da entrega, do sacrifício. E é inacreditável como eles fazem qualquer um, porque sempre tem esse lance de você sacrificar, de você se entregar, e esse é sempre bonito pra qualquer raça, nação, tipo, não importa o que você seja, a não ser que você seja uma ameba no sentido literal de ser um ser vivo, ameba de mononuclear. Então, cara,
você vai chorar, entendeu? Se for um jacaré, você vai chorar, um gato, você vai chorar. É muito bonito o lance da entrega, é o lance que é o ato de heroísmo último, né? E é o que o Midoriya faz nesse primeiro episódio. Cara, eu não peguei, minha cabeça não rolou aí, eu acabei me entregando pelo meu amigo que me xingava, que me mandou me suicidar no primeiro episódio. Verdade. E de repente, cara, não aguentei, eu fui salvar o cara. É muito legal isso. Que é aí que tá o verdadeiro heroísmo, né? Porque não é você entrar numa situação que você tem certeza de vitória. Isso é fácil, na verdade. Você entrar numa situação que você não tem certeza simplesmente pelo ato de que aquilo é o certo a se fazer, é o verdadeiro heroísmo, pelo menos na minha opinião. Ou até assim, o lance de Jesus falava, né? Amar o seu amigo é fácil. Essa aí até os fariseus fazem. Agora, amar o outro, o seu inimigo, é essa parada aí que eu tô pedindo. Então, assim, o cara, no caso do casinho, nem tanto, mas no All Might, então, eles nem sempre estão salvando uma pessoa que é exatamente o melhor amigo dele. É salvar o próximo. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.